Hoje, domingo, 16 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Rames Rodrigues é o assunto que o torcedor botafoguense mais fala nas redes sociais e também perguntas que eu recebo em diversas redes sociais. E ontem, John Textor falou antes do Luiz Castro na entrevista coletiva e colocou ali a sua visão a respeito do jogador colombiano. Deu detalhes, eu não vou colocar as falas do John Textor, até mesmo por não ter colocado as legendas, etc. Eu vou ler aqui e vou colocar os complementos que o André Mazzuco colocou ontem no estádio Newton Santos. E também vou dar a minha opinião sobre o tema. Esse aqui é o nosso giro de notícias que entra no ar neste momento. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. John Textor falou ontem com a imprensa ali durante bons minutos no estádio Newton Santos após a vitória do Botafogo por 2-1 sobre o São Paulo. E o empresário norte-americano respondeu uma questão do meu amigo Fred Uber, setorista do Botafogo no GE, a respeito do Rames Rodrigues, que é um jogador que o torcedor gosta, que o torcedor realmente está ali empolgado com a possibilidade de uma negociação, até mesmo pelo que o Rames já fez em sua carreira. Há alguns anos não joga tão bem, mas é um jogador que está livre no mercado. E o empresário norte-americano falou um pouco sobre o Rames Rodrigues. Vou ler aqui as aspas do empresário John Textor. Gosto de olhar esses grandes jogadores, é um caso parecido com Cavani, Zahavi. Venho olhando o Rames há muitos anos, meus filhos também. Esses jogadores precisam ser escolhidos, quererem estar aqui, precisam querer jogar. Ele é ótimo, não sei porque ele não foi bem no outro clube, no caso no Olympiacos. Mas se o grande jogador aparecer e pelo um preço certo, gosto de monitorar. É verdade que falamos com o representante, mas até ele dizer que quer jogar aqui, esse é o momento chave para mim. Ele precisa pegar o telefone e dizer que quer jogar no Botafogo. Isso ainda não aconteceu. Vamos continuar olhando, mas nada aconteceu até o momento. E o Mazzuco falou o seguinte em relação ao Rames Rodrigues, Ele meio que ele deu um sentido às falas do John Textor e colocou também a sua opinião e também sobre até mesmo o estilo de contratações que o Botafogo faz e valorizou o reforço do Segovinha, que ontem fez a sua primeira partida com a camisa do Glorioso. Ouçam aí. Vou aproveitar esse resumo da resposta do John, que é um pouquinho que puxa as ações do departamento de futebol quando saem essas especulações. Começa com o John, ano passado, vocês lembram que até ele fez uma brincadeira, que todo jogador superstar tem uma probabilidade de acontecer, de virar a verdade. O caso do Rames é um caso muito parecido com o Cavani, depois com o Zahavi, apesar que o Zahavi realmente houve um avanço. Mas o que o John quer dizer, o que a gente também fala sempre, a gente tem que estar atento ao mercado de forma geral, inclusive jogadores desse nível, quando tem um momento de transição, de final de contrato, de saída ou de viagem. Então, agora, esse contato com a gente, com o jogador, ele acontece frequentemente, mas não significa que é uma negociação em andamento. E o John fala uma coisa que é muito clara para nós também, e a gente utiliza, o Brito que está aqui, o jogador tem que querer estar aqui, ou ele tem que dar um primeiro sinal verde que ele quer vir, que ele quer jogar, que ele quer estar no Botafogo, que ele quer vestir a camisa. E aí você tem um primeiro avanço. Então, a gente também especula dentro do mercado, o John é muito ativo nisso também. E no caso do Rames é isso, não tem nada mais do que uma consulta, como teve para outros, mas não tem nenhum avanço de negociação. E, como o John fala, deixando a emoção de lado, às vezes pelo preço adequado, pelo contrato adequado, vale a pena tentar avançar em casos como esse. Que pode ser uma resposta um pouco... mas a gente não vai atrás das celebridades, a gente não está atrás dos top stars, assim, a gente está atrás de bons jogadores em todos os níveis, e os movimentos são muito alinhados com o que a gente pretende para o futuro do clube. Então, lógico, se tem oportunidade, se tem uma situação, como ele falou na resposta anterior, de um valor adequado, de uma condição que se encaixa, ok. Senão, a gente está buscando, sim, jogadores talentosos, às vezes com laço de desenvolvimento, que você paga 20% do preço de uma celebridade. Até um exemplo que hoje, de um menino que fez a estreia, que é o Segovia, que acho que é importante citar, que é um exemplo, I'm just telling about Segovia, John, as an example of a talent player, que estreou, se desenvolveu, é um menino que tem um lastro em desenvolvimento e que
nosso trabalho é torná-lo, talvez, no futuro, um superstar, né? Estou dando o exemplo do Segovia em geral, mas é um processo de formação do clube. Então, basicamente é isso, a gente está atento sim, a gente vai buscar oportunidades, vai dentro das necessidades que acontecerem, como a gente procura fazer, né? Dito isso, né, que foi colocado tanto pelo John Textor e também pelo André Mazzucco, eu tenho que falar com vocês aquilo que eu falo direto aqui no canal e bateu muito com o que o John Textor comentou e também o diretor de futebol. Botafogo, ele pode sim contratar jogadores estrelares, como é o caso do Rames Rodrigues, mas o Rames Rodrigues tem que querer jogar aqui no Botafogo. Não adianta a gente contratar um jogador apenas por ele ser um medalhão, por ele ter fama, por ele ser um jogador com histórico, ter sido o melhor atleta ou um dos melhores jogadores da Copa de 2014, mas há algum tempo ele não joga um futebol que vale mais de R$1 milhão. E detalhe, a gente tem que olhar as estruturas, né, em relação ao nosso time. Cabe Rames junto com o Eduardo? Ou a gente vai contratar o Rames só pela grife? Tem muito isso. Muitos torcedores, eles amam grife. Eu já passei dessa época de amar grife. Eu dou a minha mão à palmatória, como muitos aqui também podem dar, de quando o Botafogo estava querendo o Honda, Calu, que fez ali, que fizemos hashtags, subimos hashtags para contratar jogadores assim, Yaya, Churri. Mas a gente vendo hoje, e até mesmo analisando o que nós erramos, o que eu errei, colocando o meu caso, hoje eu vejo que o Botafogo tem que contratar jogadores que entrem dentro de um padrão tático, de um padrão financeiro, de uma estrutura que realmente funcione. Não contratar apenas por ele ser famoso. Se o Rames realmente aceitar conversar com o John Textor, ele deixou bem claro que ainda não existiu uma conversa, e ele performar do caceta, porque é um jogador que tem uma bagagem, tem um histórico como grande jogador e seria importantíssimo para o nosso clube. Até mesmo pela parte ali de você ter um grande jogador com um vendedor de camisas, você lança a camisa da Reebok, que tem um monte de gente que pergunta, respondendo, deve ser lançada no meio do ano, aproximadamente a camisa, e você teria ali chegando o Rames numa segunda janela de transferências com a nova camisa, seria um espetáculo para todos. Mas a gente não tem que contar apenas com a parte do marketing. O marketing não ganha campeonatos, o marketing não ganha jogos, o marketing não ganha torneios. O que ganha torneios é um time bem ajustado, com bons jogadores e que realmente performem. É isso que ganha jogos e torneios. Então, meus amigos, Rames Rodrigues não tem uma negociação acontecendo com o Botafogo, que não performa bem há algum tempo, isso é bom deixar claro. E se acontecer a negociação, se o Botafogo realmente achar necessário oferecer algo para esse jogador, que todos entendam que ele viria para o Botafogo para fazer algo diferente, para ser um diferencial técnico, não um diferencial apenas de marketing. Essa parece que é a visão do clube em relação ao Rames, e eu acho que tem que ser a nossa visão também. Não adianta a gente contratar um jogador apenas pelo que ele foi. Talvez seja muito melhor investirmos em atletas como Segovinha, que é uma boa possibilidade, que a gente não sabe o que vai acontecer e que vale menos, do que gastarmos uma fortuna com um atleta que não tem uma performance extraordinária dentro de campo. Eu vejo assim, não sei vocês. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Volto mais tarde ali, por volta de meio-dia, com o nosso almoço com TF, com a análise da coletiva do técnico Luiz Castro. Eu vou separar aqui alguns trechos das falas do nosso treinador ontem, após a nossa grande vitória em cima do São Paulo. Estreamos bem no Campeonato Brasileiro. A atuação não foi tão boa? Não foi tão boa, mas vencemos. E no Campeonato Brasileiro, os 3 pontos aqui valem. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Mais tarde, volto aqui no canal, meio-dia e depois à noite, com Noite Alvinegra. Valeu, fui. Vocês estão aqui, até a live pós-jogo de ontem. Valeu.